Afinal de contas, o que é o arco de um personagem? O que é essa coisa que os críticos, os reviews falam tanto sobre os filmes, mas que a gente não sabe direito o que é e o que elas melhoram ou pioram em um filme? Nesse Segredos do Cinema, vamos mostrar pra vocês o que é o arco de um personagem. Uma das regras fundamentais da dramaturgia é a transformação do personagem. Um bom personagem é aquele que termina a história muito diferente da maneira como começou, que aprende e evolui com todos os conflitos que supera ao longo da trama. Pode reparar, no começo de todas as histórias, o personagem é mostrado com um defeito de personalidade bem claro. Esse traço é o que vai levá-lo a ter problemas ao longo da história até que ele consiga corrigir esse comportamento. Em inglês, essa falha de personalidade é chamada de misbehavior. Por exemplo, em Game of Thrones, Daenerys é apresentada como submissa aos homens ao seu redor. Michael Corleone não tem o pulso firme de um mafioso no começo de O Poderoso Chefão. Walter White começa a série como um covarde frustrado em Breaking Bad. Às vezes a mudança é tão grande que o personagem chega a mudar também fisicamente. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks. Em seu livro The Anatomy of Story, ainda não traduzido para o português, John Truby diz o seguinte: o código dramático profundamente incorporado à psique humana é uma descrição artística de como uma pessoa cresce e evolui. Esse código é também um processo que acontece por debaixo de todas as histórias. O narrador esconde esse processo por baixo de certos personagens e ação, mas o código de crescimento é o que o público extrai de uma boa história. Ou seja, a transformação do personagem está diretamente conectada ao percurso que ele realiza para alcançar seus objetivos externos. One lucky couple will win this handsome trophy that Marilyn here is holding. Vamos lá de novo para alguns exemplos. Em O Feitiço do Tempo, Phil só consegue escapar do loop quando evolui de uma pessoa mesquinha e manipuladora para um homem amável e generoso. Em Hit, Conselheiro Amoroso, o personagem de Will Smith passa de um prepotente entendedor do amor para um homem muito mais humilde depois que ele mesmo vive uma paixão. Em Tootsie, o ator Michael Dorsey só deixa de ser misógino e egoísta quando se finge de mulher e aprende literalmente a se colocar no lugar do outro. I was a better man with you as a woman than I ever was with a woman as a man. Mas nem sempre o arco da história leva a um aperfeiçoamento do personagem. Esse é o caso de Black Mirror, uma série que quase sempre conduz os personagens em um arco de degradação psicológica e explora o que há de pior na humanidade. No episódio Nosedive, Lacey apresenta uma obsessão por status nas redes sociais e este traço de personalidade a leva ao vexame e à prisão. Em Hino Nacional, o primeiro-ministro inglês é levado para um clímax inevitável de autodestruição quando finalmente admite fazer sexo com um porco em rede nacional. E apesar do aumento de popularidade, a vida pessoal do político vai abaixo. Em Urso Branco, Vitória é condenada a viver em loop a mesma humilhação na qual submeteu uma criança que matou. Finais tristes e degradantes para os personagens não são muito comuns em filmes e séries. Mesmo quando os personagens acabam mal, como em Breaking Bad, percebemos que houve uma evolução psicológica do personagem. Além de Black Mirror, existem exceções, como Requiem para um Sonho, um filme intenso com um final perturbador, onde ninguém se salva. Mas no geral, quando passamos tanto tempo acompanhando esses personagens, nós tendemos a querer o melhor para eles, mesmo quando eles não merecem. Vide, por exemplo, Game of Thrones. Sorry about the sapphires. É possível também notar isso nos filmes da Marvel. Veja como é o primeiro Homem de Ferro, que mostra um Tony Stark mercenário e apaixonado pelas armas e pela destruição, e no final ele vira um herói que tenta salvar a humanidade dessas mesmas armas que ele criou. Stephen Strange, o protagonista de Doutor Estranho, começa o filme como um médico arrogante e que pouco se importa com a opinião dos outros. Somente quando ele reconhece esses erros que ele consegue se transformar de uma vez por todas no Doutor Estranho. E aí, deu pra entender o que é o arco de um personagem? Deixa aí nos comentários se você lembra de mais outro filme ou série ou game que existe essa transformação e como que ela afetou a narrativa. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e deixar a sua sugestão pro próximo Segredos do Cinema. Tchau!